quem promove o evento, ele tem muita coisa para se preocupar. Não é só Tem. e o principal dele é vender o produto dele. Que é a bilheteria, que é onde ele ganha grana. É isso aí. E sem bilheteria não tem venda de bar, ele também tem receita, mas ele não consegue ter receita. Se tu não colocar a gente dentro, quem que vai consumir o produto que está lá? Então, quando a gente levou essa solução, a gente quis dizer o seguinte para o promotor, produtor do evento: cara, cuida de vender o teu produto, cuida de vender o teu produto, que é botar a gente aqui dentro. Daqui para dentro eu cuido. Quando que for relacionado a bebida, comida e consumíveis ali dentro, a gente cuida. Mas coloca a gente aqui dentro. Porque se você se preocupar em ter que saber se a bebida está gelada, se tem bebida, se tem que controlar estoque, se tem que estar uma infraestrutura de internet funcionando para rodar a maquininha para você receber o cartão, você deixa de produzir o restante, que é colocar a gente aqui dentro. Então vai cuidar de mídia, vai cuidar do relacionamento. E aí que nós entramos com esse modelo que acabou evoluindo muito bem. Nós pegamos uma região que não existia isso. Então você estava lá na porta, é aquele caso, chutar o escanteio e correr para cabecear. Era mais ou menos isso que o promotor do evento fazia. Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu estou com Eduardo Massolini. Ele empreende desde 2014, já passou por grandes montanhas russas incríveis, já quebrou, já levantou de novo, empreende hoje com um negócio fantástico que trabalha com uma fintech, né? Chama DigiPay, que surgiu a partir de um probleminha que ele teve aí, que todos nós enfrentamos e que fez ele ficar com faturamento zero da noite pro dia. Ele vai contar a história empreendedora dele hoje para nós. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Fico feliz em estar aqui. Fico feliz que você se tornou nosso cliente também do Busca Milhas, o que é muito legal. E antes de você começar a falar, eu vou te dar o seu primeiro presente. Você vai ganhar 2 presentes hoje. O primeiro presente é uma camisa tech da Consolatio, que é patrocinador do canal. Você que está seguindo a gente, você tem 20% de desconto com o cupom SUPERJOVEM20 na loja da Consolatio agora. Cara, essa camisa é maravilhosa. Você pode usar ela para sair, para dormir, embaixo do terno, para você treinar, ela é multiuso. Joga na máquina, manda lavar e secar, tira e veste, ela tá nova, não precisa passar. Joga na mala, tira, ela tá beleza também. Quem viaja que nem a gente aí é excelente, né? É anti-odor também, ela não fica acumulando aquele cheiro né, bacana. De suor. Vai ser bem aproveitado. No final eu te dou outro Perfeito. Então conta pra nós como que começou essa história de empreender, que você foi fazer essa loucura. Pois é, né, André? Eu acho que a vida ela é uma montanha-russa, né? Tomara que ela seja uma montanha-russa até o topo e depois não desça mais, né? Porque a montanha-russa volta e meia desce, né? Mas, enfim, primeiramente eu te agradeço, né, pelo convite de estar aí, né? A gente tem conversado há um tempo atrás lá, se conheceu e teve a oportunidade hoje de estar em Belo Horizonte, tá fazendo a visita para vocês aí, né? É complicado você olhar para a vida e dizer assim, foi baixo, foi alto e tudo, né? Mas se torna interessante depois de um tempo você olhar para sua história e entender o que passou durante esse período, né? Hoje nós temos uma empresa, um grupo de empresas no caso, né? Não é só uma, são várias empresas. A DigiPay, ela é um dos braços que a gente tem, mas são várias empresas, setor de eventos, setor de alimentos, setor de bebida, enfim, em que a DigiPay ela está dentro de todas elas, né? Então ela é uma empresa que serve como base para todos esses serviços que a gente presta hoje. São quantas empresas que você tem abertas? Tem 8. 8 empresas? 8 CNPJs. Você falou o quê? Evento? Tem empresa de viagens agora, inclusive vamos utilizar a solução que você muito bem nos entrega. Nós temos soluções aí para meios de pagamento, soluções de pagamento. Tem empresa de tickets, ingresso, sistemas de gestão de evento, uma série, mas bastante focado para evento, tá? A gente tem uma produtora de evento também, então faz pequeno, médio, grande shows aí, tem uma agenda
cheia aí, inclusive, entre abril e legal. maio, aí acho que tem 30 shows nacionais rodando aí dentro Nossa da Senhora. carteira. Pouco trampo, hein? Feiras de pequeno, médio, grande porte aí também rodando. Aí tem empresa de estrutura de licitações, que trabalha com a parte de fornecimento de produtos para municípios e tudo mais, né? Então, tá bem misto hoje os nossos produtos, mas eles nasceram tudo na linha de evento aí. Cara, muita coragem de trabalhar com evento. Eu fiz um evento na minha vida para nunca mais, assim. Cara, eu empreendo com qualquer coisa, menos com isso. Evento é delicado, evento não é que não seja para qualquer um. Tem muita gente que vem e entende, talvez seja fácil. Não é fácil. Nossa. O evento ele tem, tem muitas mudanças durante o próprio evento, durante a própria composição do evento. Então a gente veio de eventos aí que tivemos que transferir, por exemplo, em janeiro, por conta de fatalidades que aconteceram, para ter que refazer agora. A princípio a gente ficou chocado, mas depois a gente entendeu que são coisas que acontecem. Então tem que ter uma cabeça legal, tem que estar preparado para isso. Tem que vir num processo de composição. E se você não está preparado, o evento é fácil para quebrar, viu? É muito fácil para ter problema, viu? Com certeza cara. Eu tô pensando aqui, coragem com juízo, cara, é um comportamento que tem a ver com correr risco calculado, que no evento eu acho que ele deve ser muito importante, né? Porque assim, eu já vi assim, a galera ficando megalomaníaca com o evento, entendeu? O cara nunca fez um evento para 100 pessoas, ele tenta fazer um para 10 mil. Cara, você não tem condição. Como é que você vê isso? Na verdade, tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter um pouco disso que você falou e às vezes tem que sair um pouquinho dessa curva mesmo. Porque o evento ele é muito inconstante. Você está falando, talvez atender um evento para 30, 40 pessoas ou que seja 100 pessoas, é mais fácil de você fazer do que talvez um evento de grande porte. Por que o evento de grande porte é complicado? Porque são muitas mentes, são muitas pessoas que você lida e cada pessoa tem um comportamento. E para você mapear esse comportamento é muito difícil. Então, você tem talvez um índice de entender que um grande volume age de uma certa forma, mas tem alguns que destonam do resto e isso já começa a ficar complicado para você prever algo no evento. Tudo é previsível, né? Mas não a ponto de você ser exato. E aí você lidar com essa inconstância do comportamento de pessoas, e principalmente quando a gente fala em evento com bebida ou algo nesse sentido, é muito mais difícil. Mas eu acho que a experiência que você vai agregando durante esse tempo, né, nós começamos lá, eu comecei com o evento lá em 2016, efetivamente, em 2015, 2016, a operar com gente, com balada, com casa noturna e tudo mais. E aí hoje a gente já enxerga um pouco diferente. 2014 você falou que começou a empreender, né? 2014 é minha primeira empresa, mas teve aí antes eu vendia carro. Você vendeu carro? Vendi carro, vendi jornal, vendi de tudo um pouco aí. Olha que legal. Eu comecei vendendo. Qual que foi a primeira experiência que você lembra, assim, tentando fazer um negócio, ganhar um dinheiro com qualquer coisa? 2014 veio uma empresa que prestava serviço na linha de gestão de venda. Quando você era criança, você tentava vender alguma coisa? Criança, quando eu era pequeno, nossa, eu lembro, minha mãe falecida, meu pai falecido hoje, mas ainda rende boas histórias, né? Mas eu gostava de brincar de escritório. O escritório era, montava lá um negocinho, enfim, na época ela tinha talão de cheque ainda, eu pegava e o talãozinho de cheque fingia que brincava para um lado para o outro aí com fazia compras. Assim, você brincava de empresário, que você estava no escritório. É isso aí, começou lá assim. E você teve alguma atividade na infância remunerada, alguma coisa que tipo você vendia? Eu fiz várias, eu vendia vidro pintado, eu tinha... por um tempo eu vendia chup-chup na porta de escola, eu já inventei muita coisa para ganhar dinheiro. Aquele menino de cidade pequena, eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, pequena, ainda continua sendo pequeno, sempre foi pequeno. Eu vendi picolé, né? Na época lá eu vendia picolé, né? Tipo, com 9, 10 anos eu vendia isso. Na época era mais tranquilo, né? Hoje em dia não dá pra você pensar. O pessoal fica horrorizado, mas eu acho que é um aprendizado interessante, aprender a lidar
Uma coisa é você ter uma experiência, outra coisa é ser explorado. Sim. Né? Você ter uma experiência que você quer, que é interessante e tal, te ensina. Se você explorado é outra coisa, né? A minha cidade, O dinheiro é seu. ela tinha uma época lá que ela tinha um programa para criança nessa idade. Eu lembro perfeitamente que quando eu mudei da minha cidade, que eu sou nascido em Caibi, é uma cidade bem no interior do oeste de Santa Catarina. Uhum. Então, do outro lado, você tem quase a Argentina ali perto, né? Entendi. E ali ele tinha um programa com 8, 9 anos que a gente ficava 2 horas por dia trabalhando, era da prefeitura mesmo. Oh. A gente tinha 2 esquinas, 2 quadras, e a gente cuidava da limpeza dessas quadras, vassourinha, baldinho lá e tal. Então tinha muita gente, era gostoso de você ir, depois você fazia isso, você ia lá, tinha uma vez por mês, você recebia o dinheirinho lá, imagina. Novo, você ganhava o seu dinheirinho assim, era gostoso, sabe? Não era um tempo que ocupava muito, era uma função que se fosse complicado, porque, enfim, cidade pequena é limpa, não tem sujeira, é bem mais sossegado, né? Então foi um dos primeiros serviços que eu tive lá, sabe? E aí depois você foi estudar, que você falou? Sim. Eu morei fora, morei em vários lugares, eu morei no estado do Pará, morei em São Paulo. Estudando? Enfim. Não, eu fui a trabalho mesmo, né? 15 anos eu fui. E você trabalhava com o quê? Eu não estava feliz, e aí os meus tios moravam lá no Pará já, e um tio meu passou e falou, se quiser ir, tem um restaurante, quer ir trabalhar lá, tá aberto. Seu tio era empreendedor, tinha um restaurante. Sim. Tinha uma serraria, tinha uma madeireira lá, né, no Pará, isso ainda tinha uma madeireira, o restaurante, uma serraria? Serraria, madeireira, né, tinha transportador, enfim, um empreendedor bem e tal. Eu falei, vou experimentar. Entendi de onde que veio essa história de 8 CNPJs. Aí eu fui, falei, vou experimentar, vamos ver o que é, né? Então, tinha 15 anos, peguei carona num caminhão, conhecido, foi 5 dias para chegar lá no Pará, mas foi bacana. Na época, isso foi em 2000, 2001, então imagina, né? Faz muitos anos, né? Uma realidade totalmente diferente do que era hoje, né? Sim. O estado do Pará era diferente também, tinha muita coisa diferente. Então eu fui trabalhar nesse restaurante, depois fui para uma cidade do litoral, que eu já tinha condomínio lá, casas e tal, e lá daí veio também um pouco de experiência. Eu trabalhei num hotel, trabalhei em um monte de coisa, assim. Eu tive uma história lá de... Mas com seu tio você trabalhava em quê? Restaurante. E você fazia o quê? Um garçom, cuidava de limpar a mesa e tudo. Foi o início lá atrás, assim. A gente não veio de berço construído, não. Teve que trabalhar e construir. Enfim, não que a gente tenha construído muita coisa ainda, porque tem muito ainda a ser construído, mas claro. Tem toda uma história lá, assim, que a gente teve que... E aí você foi, depois do restaurante, você foi ter a segunda experiência no litoral. E isso você tinha quantos anos? Foi logo depois, né? Porque ele não segurou muito tempo esse restaurante aberto. É uma cidade muito pequenininha, uma cidade que não prosperou muito o restaurante lá. E aí eu fui para esse litoral, que ele também tinha negócios lá. Depois meus pais moravam no sul também, acabaram indo para lá, ficaram um tempinho lá. Mas eu fiquei 3 anos no estado do Pará. Aí depois retornamos. E por que você foi estudar administração? A administração veio com a oportunidade. Na época, lá em 2004, 2005, você não tinha a gama de faculdade, de universidade que você tem hoje, então era mais restrito. Então eu fui para administração porque era um curso que tinha disponível onde eu morava, né? Então eu falei, vai ser isso. Tinha, mas é que desprendia muita coisa, né? Você tinha que sair, na época você tinha que pegar um ônibus, perdia um tempo na estrada e tal, então era um pouco mais complicado. Não que não exista hoje ainda lá na região, porque tem faculdades na região, lá nos municípios, mas não como no passado. No passado era muito menos, né? Não tinha quase nada, né? Você tinha que rodar 70, 80, 90 quilômetros para estudar. Aí voltava, pegava um... Mas você gostou do curso de administração? Sim. Acho que hoje eu uso muito do que eu aprendi lá. Eu acho que é o meu setor. É onde eu construí muita coisa. O que você usa da área de administração, ela está em quase todos os setores da sua vida, né? Tá. Não que eu tenha aplicado muito durante muito tempo, a gente aprendeu a usar isso com o tempo, né? Mas ela faz muito sentido para muita coisa hoje. Eu sou administrador de empresas também, minha graduação é essa. É essencial. Para empreender é essencial, né? Não, eu acho que não vejo sem você
você ter essas lições que a administração te traz, não vejo você conseguindo empreender com a mesma qualidade, talvez, que você vem só na natureza, vamos dizer assim, na raça, né? Claro. Demais, né? Ela traz uma lógica, uma ciência, ela te prepara e te antecipa vários problemas, né? Sim, sim. Eu nem pensava em estudar administração, eu tinha feito um eu tinha feito o técnico em desenvolvimento de sistemas, depois o tecnólogo em sistemas para a internet. E aí eu tive uma matéria que chamava TGA, que é Teoria Geral da Administração. E quando eu estudei ela, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu já tenho curso técnico de TI, no Cotemig, né? Eu já tenho profissão, eu já posso ganhar bem, né? Eu quero empreender com isso. Mas por que eu estou estudando TI de novo, sabe? Não estava me acrescentando. Aí eu parei um tempo, voltei, eu tranquei esse curso. Quando eu voltei, tentei estudar um tecnólogo de gestão de micro e pequenas empresas, só que na época eu não estava, eu já estava empreendendo, tinha uma lan house aberta, e eu não estava conseguindo conciliar tempo. Aí eu cancelei também e falei, na hora que eu tiver dedicado eu estudo. Aí o EAD entrou com tudo, em 2008, eu acho, e em 2009 eu fui da primeira turma de EAD da FEAD, que é a Faculdade de Estudos Administrativos. E aí eu formei lá. Eu adorei, assim, eu estudava com garra, era delicioso, eu lembro teus livros até hoje. E acho que você consegue hoje, empreendendo, usar o que você trouxe disso, né? Lógico, é uma construção, né? Tinha matéria de tomada de decisão, tinha matéria RH1, RH2, relação trabalhista, todas as coisas que eu precisava aprender estavam lá, cara. Tipo assim, relações públicas, direito público e privado, eu lembro disso até hoje. Pouca gente aproveita direito curso de administração, mas eu me joguei ali. E ainda mais que era EAD, e ninguém tinha noção do EAD. Porque o EAD você tem que sentar e estudar. Ninguém vai pedir para você estudar, não vai ter professor te dando falta. Os caras não vão analisar nada, cara. No dia que chegou a prova lá, você faz igual tipo um Enem ali, que você faz 30 provas de uma vez. E aí não sei se você não conseguir passar na matéria, não souber as matérias e tal. Então, eu aproveitei muito o curso, adorei, gostei demais. Uma pena, a FEAD não foi uma faculdade que prosperou, ela foi vendida para a PUC depois. E eu nunca mais vi uma grade tão útil assim na minha vida. As pessoas que eu conversei, por exemplo, não tinham matéria de tomada de decisão, não tinham matérias sobre empreendedorismo. Eu tive 1 e 2, empreendedorismo 1 e 2. A gente tinha, quando pulverizou, vamos dizer assim, ou a parte de curso, de formação mesmo, acadêmica, parece que mudou um pouco a qualidade que você tinha lá no passado também. Posso estar enganado, né? Mas a gente tinha uma qualidade mais... Era um negócio, não era eu vou falar em nota hoje, você fala em 6, 7, hoje tá tudo normal. Na atrás não tinha 6, 7, tinha 8, 9 e aí pra cima, não era uma coisa simples. A média era 7 para passar, hoje, a mínima era 7. Se você olha pra isso, tá normal você tirar no 7, era complicado, não era... Então aí o aluno virou muito, cliente, né? Ele não era cliente, ele era aluno, né? Era aluno. Era bem mais complicado. Era. Hoje é mais fácil. A impressão que é mais fácil. Não voltei mais para a sala de aula, obviamente não tem essa experiência, mas é o que a gente acompanha aqui, vê, mudou muito isso, né? Sim. Tá mais simples, tá mais fácil. O acesso, ele trouxe facilidade também. Ele passou a ter esse processo de você vender também o produto, né? Antigamente era estudar, era aluno mesmo, não tinha... Sim. Era só um cliente, né? E essa loucura de querer empreender, de onde que veio? Como é que foi? Você sempre quis ou você virou uma chave? Como que foi? Você sabe que muitas coisas na minha vida simplesmente aconteceram. Defendo muito isso, assim. Hoje o pessoal fala, beleza, a gente tem que ter um planejamento, mas tem muita coisa que acontece. Hoje eu falo com as pessoas que estão comigo, a gente tem algumas revendas, o pessoal que trabalha conosco, que às vezes não bate aquele negócio que estava esperando dar, coisa, fala, deixa o tempo rodar e deixa acontecer. Vamos fazendo um processo de escala mais tranquila do que a gente querer já... O processo, ele te deixa, te dá corpo, ele faz o negócio acontecer.
No passado não via assim, a gente queria tudo muito rápido, né? E então na minha vida aconteceu muita coisa assim, de ir acontecendo. Então eu fui me adaptando, entrando nos setores, entrando nas situações e elas foram acontecendo todo o resto. Então não é que estava lá na ideia de empreender, é que aconteceu. Tá na raiz da gente, sim, mas eu acho que a gente se encontra muito nisso. Então, tipo, eu acho que eu não acordo... Como que foi, então? Conta a história aí. Você chegou lá e... eu tava... Você viu, tava com o CNPJ aberto? Foi muito assim, sabe? Vamos lá, eu em 2014, 2015, enfim, eu trabalhava numa rádio, no comercial mesmo. 2015 ele já começou a vir alguma coisa de evento e aí a gente entrou no evento e aí entendeu que foi. Você trabalhava no comercial da rádio, tu vendia anúncio. Isso. E aí, onde que o evento entrou nisso? Porque daí começou a ter relacionamento com pessoas ali do meio e isso acabou acontecendo. Evento tem que comprar anúncio no rádio. E aí foi. E aí entrou nisso, a gente começou a gostar um pouquinho disso, fui lá, virei a chave e fui para evento. Aí 2018... Mas já foi empreendendo ou foi tateando? Foi devagarzinho, foi entrando, um convidou, vamos fazer um evento, você foi junto. Aí você fez um evento para testar. E aí pegou gosto, o negócio foi acontecendo, veio uma oportunidade. Aí você ganhou dinheiro pra caramba no primeiro evento, como é que foi? Não tanto, foi até ruim, o primeiro evento não foi legal, foi ruim? E mesmo se você persistiu, que legal, cara. Eu acho que você pensa e fala, não tô contente com isso, vamos olhar o que eu errei aqui, vamos fazer de novo isso aqui. E aí foi vindo, foi acontecendo. Daí, na época, eu também fazia a representação. No caminho acabou vindo o evento, eu acabei pegando uma representação de shows, vendia, batia nas baladas e tal. Aí surgiu a oportunidade de uma balada, me chamou, me convidou, falou, vamos fazer alguma coisa junto aqui. Fez o evento, deu certo, aí foi. Aí a gente foi implantando e eu permaneci na balada. Isso em qual cidade que você estava? Isso foi no Oeste Santa Catarina, lá em Maravilha, do lado da cidade que eu moro hoje, que é Pinhalzinho. Então É uma cidade pequena também? Cidade pequena também. E você começou a fazer aqueles rodeios, aquelas festas loucas, cidade pequena, como é que era? Lá não tem tanto isso, tá? Essa parte aqui em Minas Gerais é só isso. É isso, né? Mas lá foi, a gente começou com os eventos, com as baladas, e a balada acabou puxando para esse tipo de evento, que geralmente a balada ela é parceira de alguém que vai realizar um show na cidade, daí tu começa a entrar junto e acaba pegando gosto, né? Então, em 2019, eu passei a me dedicar totalmente para isso. Já não estava mais com balada, não estava mais com casa, no tour. E passei a me dedicar a isso. Aí eventos e shows. Isso. No pior ano possível. Pois é, na sequência veio a pandemia e acabou travando tudo, né? Mas a gente cresceu muito bem. Uma das primeiras feiras, a gente já operando ali, a gente operava a feira. Então, como que funcionava? Tinha uma festa do município lá, e a gente levava a solução pronta, eu levava a bebida, eu levava o baldinho para colocar a bebida, levava o gelo, o abridorzinho, levava a maquininha que recebia via cartão, muito pouco na época, e aí levava o funcionário e aí começamos a prestar serviço para quem promovia esses eventos. Então a gente entregava assim, cuida da parte de vender o teu produto, cuida da parte de vender o teu show, a tua feira, e nós vamos cuidar do operacional, que é operação de comida, bebida, operação de funcionário, operação de infraestrutura para que isso funcione. E aí entrou com um projeto novo que foi vender essas soluções para os eventos. Pera, então você percebeu uma oportunidade, que todo empreendedor ele tem um radar ligado para oportunidade, então normalmente ele vê uma dor ali. Então, quando você começou a trabalhar com o evento, você começou a entender que isso faltava? Foi isso? Veja só, quem promove o evento, ele tem muita coisa para se preocupar. Não é só enfim, e o principal dele é vender o produto dele. Que é a bilheteria, que é onde ele ganha grana. É isso aí. E sem bilheteria não tem venda de bar, ele também tem receita, mas ele não consegue ter receita. Se tu não colocar a gente dentro, quem que vai consumir o produto que está lá? Então, quando a gente levou essa solução, a gente quis dizer o seguinte para o promotor, produtor do evento: cara, cuida de vender o teu produto, cuida de vender o teu produto, que é botar a gente aqui dentro. Daqui para dentro eu cuido.
quando que for relacionado a bebida, comida e consumíveis ali dentro, a gente cuida. Mas coloca a gente aqui dentro. Porque se você se preocupar em ter que saber se a bebida está gelada, se tem bebida, se tem que controlar estoque, se tem que estar uma infraestrutura de internet funcionando para rodar a maquininha para você receber o cartão, você deixa de produzir o restante. Que é colocar a gente aqui dentro. Então vai cuidar de mídia, vai cuidar do relacionamento. E aí que nós entramos com esse modelo que acabou evoluindo muito bem. Nós pegamos uma região que não existia isso. Então você estava lá na porta, é aquele caso, chutar o escanteio e correr para cabecear. Era mais ou menos isso que o promotor do evento fazia. Então ele estava lá na porta olhando se estava tudo certo, cuidando da venda, fazendo um trabalho de um comercial lá na frente. Mas eu tô em 5, será que não dá um desconto aqui? Você tinha que fazer isso. E você tinha que ir lá dentro saber se ia ter a bebida para aquele menino, para aquele pessoal que estava entrando lá consumir. E aí com isso a gente tirou essa dor dele. Ele passou a focar mais na produção e na promoção do evento com venda de... E você cobrava como, assim? Como que era? A gente rentabilizava geralmente na bebida, então a gente comprava a bebida a um custo, e comprava um volume maior. O bar era seu, mas você assumia risco? Não, geralmente, alguns casos a gente... O Explora, hoje a gente tem alguma operação assim, mas geralmente eu vendia a bebida, eu comprava como distribuidor mesmo, comprava direto lá do atacadista ou da distribuidora estadual, e levava para ele a um preço X. Então eu comprava 10 em dia 12, por exemplo. A gente botava a margem e eu vendia a solução à parte para ele. Mas eu vou te levar o funcionário. O funcionário, você vendia uma diária a 100, você contratava 80, por exemplo. Aí você colocava uma margem e trabalhava em cima disso. Então era um evento que não te trazia risco, porque você não entrava no risco do evento. Se ele tivesse prejuízo, era um prejuízo dele. Ele te pagava lá o teu e aí você cobrava tudo antecipado? Não. Eita, então tinha risco. Não, tem o risco sim, sem dúvida, né? Mas eu digo, o risco de um evento hoje ele é muito grande. A gente pegou um exemplo de uma feira agora em que nós fizemos uma composição junto. Então nós fizemos aí, neste caso a gente operou de uma forma diferente. Foi agora, faz poucos dias. A feira não foi boa, a feira foi muito ruim. Ixi. O produtor do evento, segundo números que eles nos passaram, foi um prejuízo acima de R$1 milhão. Nossa. Então, muito grande, porque hoje está muito caro artista, está muito caro mão de obra, está muito caro prestador, está muito caro, todo esse conjunto está muito caro. E nós adquirimos o bar, a gente pagou um valor X por aquele bar. Também tivemos um prejuízo razoável. Então, o evento não puxou como ele deveria ter puxado. A gente não conseguiu identificar exatamente o que levou a isso, porque a gente vai para uma composição nos próximos meses, agora, nos próximos dias de outras feiras, vai ser mais fácil de comparar. Tá, mas aí, deixa eu só fazer uma observação. A sua visão ela é interessante, porque ela é parecida com o pessoal que terceiriza a fabricação. Uhum. Eu tenho 2 amigos meus, foram eles que arrumaram aquela confusão da marca João Andante. Você lembra dessa marca? Que era uma cachaça que fazia uma paródia com a Diageo do Johnny Walker. Uhum. Aí tinha o João Andante, que era o cacheiro viajante e tal. Os caras fizeram uma cachaça assim, conseguiram registrar ela no INPI, o INPI deu a marca para eles começaram a vender. E aí a Diageo, que é dona acho que é Diageo, que é o nome da marca, que ela é dona da Johnny Walker, processou eles, né? E aí deu um bafafá, os caras venderam pra caramba, explodiu, virou case pra tudo quanto é lado. Até entrevistei um outro empreendedor na semana passada, que ele conhece o caso. Esses caras da cachaça de Rondante, eles não fabricavam a própria cachaça, eles compravam no Alambique, eles eram donos do rótulo. Então, na hora que você chega com a prestação de serviço do evento, o cara, ele não tem que preocupar com a fabricação do evento, ele vai estar preocupado com o maior valor que é a venda. Então, os caras tinham o branding da cachaça, eles tinham a marca da cachaça, eles tinham forma de vender a cachaça, mas eles não tinham que preocupar com a qualidade, com o alambique, com o tempo de maturação, com a produção, etc. Isso acontece com a Chili Beans, por exemplo, também. Tem várias empresas hoje. É um modelo muito comum hoje. Se você a Consolate, ela está fazendo uma fábrica agora. Ela começou terceirizando. Isso não é difícil, você vai no supermercado, você pega um supermercado aí com as marcas próprias, é isso que ele faz. Ele bota a marca dele e quem produz tem uma outra empresa produzindo na ponta. Tem, é a verdade. Com certeza. Mas né? é basicamente isso, foi mais ou menos nesse processo. Aí a gente colocava o nosso serviço, agregava, colocava o nosso custo e entregava para ele na ponta lá. Então era basicamente isso. Interessante. E aí deu aquela porcaria lá, né, de 2020, aquela confusão toda, parou tudo e como é que foi?
Foi doido. Achou que você ia morrer? Foi complicado demais, né? Você imagina você escalando, você subindo, você indo com uma solução nova, porque era uma solução que não tinha muito dentro da nossa região. E aí, pô, veio aquele balde de água fria, rapaz, nossa. Complicado, você não podia sair de casa, você não podia fazer nada. A gente tinha bebida em estoque, tem bebida que venceu dentro do estoque. Cerveja, nossa. Budweiser, enfim, lá, pô, dá uma dó, né? Porque, enfim, perto dos dias final lá, você tava tentando vender meio que escondido para ver se jogava pro mercado pra não perder tudo, porque não dá para vender. Você não podia ir no mercado, você não podia fazer nada, né? Era bem... E ninguém estava preparado para isso. Né? E o setor de entretenimento, setor de eventos, junto com o setor de viagem, de turismo, que obviamente tem circulação de pessoas, tem movimentação de pessoas, aglomeração de pessoas, foi o primeiro setor que parou. Então não tinha parado totalmente tudo. Quando foi, eu lembro que a gente tinha um evento que foi em março, isso. Em março, o primeiro evento nosso cancelado era, acho que se não me engano, a segunda ou terceira semana de março. Você estava preparado para atender evento no final de semana. Você fazia composição para ter lá a bebida no final de semana. E aí deu todo aquele... Parou tudo, né? Nossa. E aí aí começou a complicar. Aí a gente foi tentando achar soluções. Uma das soluções veio dos marketplaces. A gente começou a botar... Marketplace? A bebida, vender, começou a colocar o uísque, a vodka que estava lá parado. Começou a criar uma lojinha online e começou a vender. E aí andou um pouquinho, né? Aí você vendia no marketplace do Mercado Livre, por exemplo? Mercado Livre e tal, enfim, criamos uma página própria e tal. Mas, obviamente, não era o foco. Você não vende, que nem você vai vender lá um evento lá, você vai vender 10 caixas de uísque. Você vender 10 caixas de uísque. Com uma margem bem melhor, né? Você entra numa briga muito grande. Claro. E aí vem, você vai brigar com quem produz, com quem realmente tem a marca para vender. Você vai entrar com um produto ali, não é fácil. E aí depois, na volta da pandemia, começou a sair os primeiros eventos, a gente começou a se preparar um pouquinho antes, a gente começou a enxergar essa movimentação, começou a ver, a gente estava ainda próximo desse pessoal que promovia evento. Alguns deles, ainda antes lá da pandemia, até operavam alguma operação própria, mas depois da pandemia ele entendeu que não era o produto que ele precisava vender. Ele entendeu que o que ele tem que fazer é botar a gente dentro, ganhar na bilheteria, fazer esse processo. E nós já... estávamos próximos de alguns promotores, alguns produtores de evento, e aí a gente falou, como a gente começou a fazer lá atrás, a gente vai te entregar aqui, então esquece, passa para nós essa operação, e a gente cuida do resto. E aí voltamos muito bem da pandemia. Quando a gente voltou, aí já tinha um sistema novo na parte de cartão de crédito e débito, enfim, já mudou. A gente já tinha Pix, porque o Pix aconteceu no meio da pandemia. Sim. E com a entrada do Pix teve muita mudança no mercado de meio de pagamento. Mudou, a pandemia fez com que não tivesse mais dinheiro circulando, moeda viva, e passou a ter mais movimentação online, dinheiro físico, dinheiro virtual. E isso também acabou mudando um pouco o cenário na hora do evento. Não se tinha, na época antes da pandemia, você tinha 20%, 25%, que pagava na maquininha de cartão de crédito. Aí você fazia fichinha ainda, mandava fazer na gráfica. Nossa. Em alguns casos a gente já tinha um sistema na época, desde 2016 a gente já usava um sistema em que na maquininha imprimia lá a fichinha e tal, né? Mas ela não recebia via cartão na própria maquininha. Em 2021, 2022, ali quando começou a voltar ali, as máquinas já passaram a ser um modelo Smart. Já tinha um software embarcado dentro, ele já tinha um sistema operacional, já pegou os Android e tal, passou a ser Smart POS, não aquela máquina antiga que usava um outro sistema para operar lá dentro. E ali começou também a gente levar esse processo junto com a adquirência. E aí começou a rodar, enfim, ganhou o corpo, chegou uma época que eu optei por desistir da parte de bebida. Tinha muito problema, tinha funcionário, tinha controle de estoque, tinha logística, tinha muita coisa. Aí eu saí do setor de bebida e falei, não, foi. Só que foi um momento muito delicado, porque o que trazia volume para nós era a bebida. Então, quando eu levava a bebida, eu levava o sistema de pagamento junto. Entendi. E eu não olhei para isso. Então, quando eu fui, a bebida ficou com outra pessoa, a gente tinha uma sociedade, ele continuou e ele passou a levar um sistema dele também. Nossa.
E aí eu falei, poxa vida, o que eu fiz, né? Daí eu olhei para tudo aquilo e falei, nossa, não tem mais essa solução, não tem mais o cliente, porque quando você leva a bebida você leva consignado. O meio de pagamento, você operar o processamento na ponta lá, ele te dá a segurança de que você vai receber. Então eu te levo, você quer que eu te leve bebida? Eu te levo, mas você vai processar no meu meio de pagamento. Eu recebo e eu te passo o líquido depois que eu tirar minhas despesas aqui. Porque aí tu tem a segurança de entregar um consignado, tem a segurança de levar uma estrutura, porque você está com o dinheiro do seu lado e não mais do lado do produtor. Uhum. E aí esse processo deu uma judiada. Aí veio, isso foi em 2022 para 2023, aí foi um período de muita baixa, tive que fazer um processo de bastante alteração, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, e aí que começaram a surgir as mudanças que estão acontecendo até hoje. Aí veio o modelo de negócio que acabou também sendo novidade do mercado e acabou tracionando e, enfim, tá na realidade que a gente está em expansão do jeito que a gente tem expandido, né? Mas teve essas dores que vieram lá atrás, né? A gente teve que ficar então você tinha... você conhece a técnica do motor 2? Já ouviu falar dela? Tem uma galera que tem um podcast que chama Gestão da Manhã, fazer propaganda com eles de graça. E eles escreveram um livro que chama Motor 2, que é uma leitura de várias empresas, né? Uma lógica estratégica que várias empresas utilizaram, que é abrir uma segunda frente de faturamento e crescer ela, porque ela está prevendo uma transição de mercado e ela já se posiciona e ela cresce um novo negócio, enquanto a vaca leiteira, que é um negócio maior, ele vai encolhendo por uma tendência natural. Então, um dos exemplos para isso é o Zé Delivery, que a Ambev entendeu que todo mercado ele tira um atravessador da história, então eles criaram o Zé Delivery, que inspirou vários outros distribuidores aí. Lá perto de casa tem uma que chama Bastion Delivery, que é igualzinho com a logo, parece da história do João Andante. E aí eles abriram e tiraram o atravessador da história, mas eles ainda são a Ambev grandona lá, mas estão criando isso de lado. Você fez a mesma coisa, só que você tirou a vaca leiteira, eu acho, né? Você tirou a vaca leiteira e você não tinha entendido que você tinha uma vaca leiteira ali, né? Foi basicamente isso, na segurança de que o processo ia andar, ele não andou, porque ele anda junto com o outro processo. Mas foi num período que você solucionou isso, Eduardo? Primeiro fiz um processo de recomposição, de entender o que o mercado estava comprando, e o que a gente enxergou foi... Fala porque eu tive muito auxílio de quem estava comigo em casa e tudo mais, né? O mercado ele mudou muito nesse tempo, porque quando você vai olhar as histórias nas fintechs, fala assim, essa fintech é antiga? Não existe fintech antiga. Todas as fintechs são novas. Menos de 6 anos, né? Antes de 2021, 2022, você não tinha o Pix, você não tinha um Open Finance, um Open Banking, não tinha nada disso. Isso foi possível porque veio muita alteração no modo como o Banco Central abriu para você trabalhar com essa parte de meio de pagamento, fintech, enfim, de um modo geral. Mas isso aconteceu muito depois. Se você pegar, tem CNPJs mais antigos? Sim, tem CNPJs mais antigos, mas foram empresas que se adaptaram e passaram a oferecer serviços a partir dessa época. Sim. Porque antes não tinha como, você não tinha muita solução. E aí pulverizou, tem hoje, enfim, só de IP nós estamos falando de mais de 2.000 no Brasil e que vai reduzir drasticamente porque teve muita mudança normativa nos últimos, ali no final de 2025, e tem muita mudança normativa. Então, agora em março tem uma alteração significante, que quem não conseguir se adaptar vai ter que ou juntar-se a outras ou não conseguir injetar capital, que o capital ele estabeleceu que para você ser uma IP ou algo nesse sentido, você precisa ter um capital mínimo de 9 milhões hoje. É um capital bem expressivo. Então a ideia foi tirar as que estavam fazendo bagunça no mercado, vamos dizer assim, né? E foi bem aceitivo, foi acho que uma mudança para quem trabalha certo foi bom. Entendi. É ruim para quem não trabalha certo. Então tinha que fazer mesmo. Então, eu não tenho a menor noção disso. Tem muita mudança. O que acontecia muito nesse mercado? Lavagem de dinheiro, processo assim, a gente fala em muita coisa. Um dos
já tinha aquele processo, aquele bafafá de mudar o Pix, de poder, tá registrando e tal. E as fintechs, elas conseguiam mascarar um pouco esse processo. Não iam reporte de forma automática para o Banco Central, para ele poder olhar para isso e dizer o que está acontecendo, o que não está acontecendo aqui, né? Então, algumas IPs acabaram que faziam isso, vão ter que parar de promover isso, não tem jeito. E ele já determinou, quando vendo as normativas lá em outubro, novembro do ano passado, ele já disse o seguinte: você é fintech, você tem que me reportar teus clientes, toda a tua transação desde janeiro do ano. Então ele pegou um retroativo ali que a gente não sabe o impacto que isso vai dar, mas a gente não sabe se a Receita e o Banco Central vão ter braços para conseguir olhar para tudo isso ainda. Entendi. O fato é que ela mudou o padrão de trabalho, então isso vai ser diferente aí para frente. Tem mudado muita coisa, não é pouca coisa, tem mudado muita coisa. Talvez quem esteja na ponta não consiga enxergar isso. A gente que vive um pouco no dia a dia disso, a gente entendeu que o processo é diferente, né? Então lá atrás, retomando aquele assunto, sobre você tirar o motor que te fazia produzir, a gente parou e pensou e falou, vamos para essa outra frente, que é meio de pagamento, em vez de oferecer o sistema que eu estou levando na máquina lá, que a gente tinha um sistema embarcado na máquina e que fazia o processo de gestão, emissão e controle do evento. Então você ia lá comprar uma bebida lá para consumir no evento. O sistema é seu? Então, o sistema eu sou representante do sistema. Ele é um white label. Não é um white label porque usa a marca própria lá, mas o que a gente fez? A gente desenvolveu uma solução para que nós pudéssemos embarcar dentro de qualquer sistema, que é o meio de pagamento. Então eu não usava mais um determinado sistema. Eu podia pegar qualquer sistema, botar dentro da máquina e através da chave da máquina a gente conseguia captar a adquirência para vender lá na ponta a solução. Então, vamos investir em infraestrutura de terminais e aí se você tem uma solução lá que é um software X, um software Y, eu posso entregar para qualquer um desses para que eles transitem por dentro do meu sistema. E aí veio o motor de split, veio uma série de coisas. Então hoje a gente tem um sistema, por exemplo, em que você vendeu uma água, a água custa R$3 e eu vendo a 8. Ele já segrega os três para fazer essa distribuição de pagamento para o fornecedor e o teu 5 de lucro para o outro lado. Então o sistema já faz esse processo automaticamente. E aí veio mais soluções, veio a solução para viagem que a gente conseguiu implementar lá, enfim, para quem está iniciando esse processo de venda e tal. É muito difícil você ter uma taxa competitiva, é muito difícil você ter uma taxa boa nesse mercado, porque você não tem histórico, você não tem volume, você está praticamente começando ali, né? Então a gente olhou para esses players que estão começando a jogar e entendeu que se eu tiver um que vende 2, 3 milhões, é interessante, mas se eu tiver 30 que vende aí 200 mil. Então ele é melhor porque quando eu olhava a minha tela e eu via um montante de transacionamento lá e eu falava isso para minha companheira, eu falava assim, eu vou ficar feliz a hora que eu olhar para minha tela que tem 20 transações por vez, ela me mostra 20 transações e eu ver que não é 3, 4 só que estão operando 20, que sejam 14, 15 que estejam operando aqui. Por quê? Porque se um desses me der problema aqui, ele não vier mais operar comigo, eu não vou sentir tanto baque do que se eu tiver um que venda muito e ele saia da minha base e eu vou perder toda essa receita. Então é melhor eu pulverizar, ter vários vendendo pouco, porque se ele sair, se ele operar amanhã depois com outro, eu vou ter volume ainda, eu vou continuar crescendo ainda, eu vou continuar vendendo ainda. Porque é complicado você concentrar num cliente só toda a tua receita. Se ele sair, você quebrou, não dá. Então a gente acabou migrando, começando a pulverizar o produto no mercado e acabou vindo. Aí criamos várias soluções. E o ano passado, com essas alterações de normativa, a gente passou a não poder oferecer muitos serviços mais assim como a gente oferecia antes. E aí algumas instituições que a gente tinha a parceria também começou a dificultar um pouco o processo. Falou, não posso mais fazer isso, então você vai ter que mudar o padrão de operação. Aí nós focamos numa operação própria. Então hoje a nossa operação é uma operação já bem saudável. O que nós temos de operação própria, ela
superou o mês passado, que foi fevereiro, foi mais curto, superou a casa de 20 milhões de O que seria uma operação própria? Promover os nossos eventos, trazer esse processo da plataforma de viagem, por então exemplo. Você fez o serviço contrário, você abriu outra vaca leiteira lá para você poder... trabalhar várias daí, né? Porque daí eu setorizei, são vários setores, né? Então a gente voltou a promover eventos, a gente voltou a produzir os eventos. Interessante. E aí a solução financeira que a gente tinha desenvolvido, ela está servindo como base para todos esses negócios que a gente tem. Por isso que hoje tem várias empresas. Então a gente entendeu que, beleza, eu não posso mais oferecer as soluções para mercado aberto, eu vou pegar e vou criar a minha, já entendo esse mercado, já estou acompanhando, vou criar esse produto então para lastrear os outros que tem. Então hoje nós somos um grupo de várias empresas que elas fornecem serviços de mais variados setores e que fazem movimentar o motor principal, que é o sistema de pagamento. Você falou um negócio muito interessante, Eduardo. Cliente grande, cara, ele parece bom, porque ele tem um volume financeiro alto, mas ele te sangra a alma. Uhum. Então, na hora que você para pensar direito o que esse cara te exige, pro tanto que você entrega, aquilo ali não compensa muito. Na hora que você compara com um cliente pequeno, que te paga um volume financeiro menor, mas você vê a margem que ele te traz, é muito mais interessante. Acho que os empreendedores estão vendo a gente, eles têm que pensar sobre isso, cara, porque é muito mais interessante você ter 200, 300 clientes pequenos com uma entrega menor do que você ter um grande que vai ficar toda hora com a faca no seu pescoço lá, pedindo para você entregar mais ou tentando arrancar seu faturamento de tudo quanto é jeito, né? E tem a questão, a gente tem que olhar para o mercado e entender que nem todo mundo é eterno. Esse cara nasceu comigo, ele vai morrer comigo. Não. Ele pode migrar, ele pode tirar. E se você perder esse cliente, ele vai ser um baque muito representativo dentro do seu negócio. Ontem eu conversava com meu primo tem negócio de carro, locadora de carro. Uhum. E ele tá escalando muito bem. Mas ele trocou, alguns clientes trocaram a solução dele, só que a troca dele foi 20 carros, 22 carros numa pegada só. E aí até você retomar esse cliente para usufruir desses carros dele, locadora de carro, demora um tempo. E quanto faturamento você perde nesse tempo? 3 meses que você fica parado? Pois é, cara. Cara, é um baque muito grande. Por quê? Porque da frota dele, ele tinha 20% concentrado nisso. Então, para o pequeno, claro, talvez numa Localiza da vida, ou enfim, uma empresa grande dessa, não vai fazer diferença, mas para ele fez diferença. Então, quanto ele não perdeu, porque ele está escalando, está tracionando a empresa dele, ele precisa fazer investimento. Então, você olha para frente, está em crescimento, e aí você comprometeu a receita também, e aí quando você perde essa receita é muito complicado. Então, é uma coisa que eu olhei lá atrás, que a gente olhava lá atrás e dizia assim, poxa, eu preciso mudar isso, eu preciso ter vários aqui dentro produzindo, não só 1, 2, 3, que vão me dar um volume razoável e tal, mas se esse cliente ficar, excelente, eu vou ter mais, mas se eu tiver vários pequenininhos que me trazem uma receita significativa, então é interessante eu ter, ele vai me dar mais trabalho? Dá, porque em vez de você atender uns, tem que atender 10. Só que, por um lado, o atendimento é um pouco diferente. Você tem um atendimento mais próximo, você tem um atendimento diferente. Que nem você falou, não tá com a faca no seu pescoço. Você tem que me dar taxa, tem que me dar coisa melhor, tem que me dar... Não tem, você tem que me dar preço. Não. Você dá um atendimento pro pequeno para dar a solução para ele. Por isso que quando a gente criou lá atrás, o Rodrigo foi um parceiro muito bom nesse processo de recomposição nossa, tá? Na época que deu toda essa mudança, eu falei, vou ter que buscar alguma coisa para gerar receita. E toda vez aparecia um tráfego lá de mídia. Vamos ver o que é isso aqui. Esse aqui não é o Rodrigo. Daí do Rodrigo a gente foi lá, vamos fazer uma consultoria então para a gente fazer uma base para a empresa e tal. Aí você pegou um pouco mais de noção do negócio e foi. Então foi bacana assim a parceria inicial lá com o Rodrigo, que foi lá em 2022, 2023, ele começou há quanto tempo já. Entendi. Ele viu muita coisa crescer ali dentro, desde do nosso nascimento até hoje. Ele tem acompanhado, a gente tenta ser parceiro dele, estar próximo dos eventos dele, porque aquilo que ele prega, que ele coloca aos clientes dele, ele fala, não vou ter a melhor taxa, não vou ter melhor taxa, mas você vai estar próximo. Você tem um problema no seu checkout de pagamento? Tá, peraí, será que o que aconteceu aqui? Porque o checkout de pagamento são mais de 30 variáveis que quando você clica lá para pagar, no cartão de crédito principalmente, que ele vai analisar. São mais de 30 etapas para poder aprovar seu pagamento.
Aí você não sabe. Eu tô sabendo, eu sei o tanto que isso é complicado e, inclusive, a gente tem uma integração com a Vind, eu não aconselho, assim, nunca. Falar mal do seu concorrente, falo mesmo, cara. Pelo amor de Deus, passei muita raiva, cara. Muita raiva. Você não consegue nem entender direito como é que seu dinheiro tá lá, cara. O processo de aprovação ele é delicado hoje para os meios de pagamento. Nossa, o cartão de crédito, tem muita fraude, tem muito problema. Então, o que acontece? É você entender o que acontece. Faz a diferença. Se você tem o telefone do dono da empresa de pagamento, que é o seu diferencial, faz a diferença. Porque até hoje eu tô com 60 mil agarrado lá, que eu não sei se eu vou conseguir, cara. Daqui a pouco vai ter que entrar eu tenho um sócio que é advogado, tem que entrar na justiça. Eu odeio justiça, cara. Sim. Mas não vai ter como é que eu vou deixar 60 mil pra lá? O dinheiro custa. Aí você abre. Custa. Você sabe como é que a gente conseguiu resolver parte disso, cara? Que o cara do financeiro achou o nome da menina que tomava conta do marketing, mandou um direct pra ela no Instagram, aí ela respondeu e nós conseguimos fazer o processo andar um pouco, cara. Complicado. Nossa, mas essa é uma das dificuldades que principalmente o pequeno novo vem. Quando a gente olha lá, por exemplo, para e quando erra na integração é um inferno, você fica amarrado no cara, né? É esse processo de você bater e dizer assim, poxa, o que aconteceu que não consegui aprovar meu pagamento? Por que tem uma prova? Entendeu? Por que não tá rodando? E você olhar, peraí, às vezes é uma coisa simples. Às vezes o cliente lá, eu tô fazendo check-out de pagamento, eu tô usando meu cartão, mas é para minha esposa, então eu coloquei no nome dela, compra aqui, então é uma coisa boba, sabe? Às vezes falei, não, você tá comprando, por mais que esteja você comprando, bota os dados corretos aqui, entendeu? É uma coisa simples. Às vezes mas tá recusando, não aprova. Às vezes é o cartão, não sei, você tá usando cartão virtual, tá usando cartão físico. Então as coisinhas assim que... O cartão Elo da Caixa, que nunca passa. Então assim você consegue dar porque a conversão, ela é melhor, se você analisar o índice de conversão, preciso converter. Mas sem o pagamento o negócio não acontece, meu amigo. Esquece, a venda não acontece se o pagamento não tiver efetivado. Sim. E o processo de efetivação de pagamento, aí você pagou. Ainda tem o risquinho ainda do cara falar, não, eu quero desistir e tudo mais. Mas depois que o pagamento está feito, né, é muito difícil você perder uma venda. Entendi. E aí você, às vezes, perder uma conversão dessa que te dá uma margem boa, tá me custando 0,1, 0,5, 0,8, 1% que seja mais do que você tem no outro get, mas qual é esse índice de aprovação que você tem? Qual é o relacionamento que você tem na hora que você tiver um probleminha assim? Então, às vezes você vai fazer controle também das operações, né? É difícil, é complicado. Pois é. Então, o processo depois você conversa com o Vitor lá, e assim a gente consegue fazer uma transição. Quando a gente for fazer, nós vamos conversar com você primeiro. Cara, me conta aqui uma coisa. Beleza, você correu toda essa jornada, você abriu o motor 2, depois inverteu e voltou pro motor 1 de novo e tá construindo uma base. São vários motores hoje. Vários motores, Você tem 8 empresas abertas. Eu adoro esse número. É só você ou tem outros sócios? Não, sozinho. Sozinho? Sozinho. Depois das experiências que eu tive em sociedade, eu entendi que é melhor eu ser eu posso errar em todas, mas é eu errando. Entendi. Então eu não corro risco de... Eu tenho parceiros em operações. Então a gente tem uma operação de evento, por exemplo. Evento é muito difícil você não fazer uma parceria para realizar um evento. Então a maioria das feiras, eventos que a gente tem, são sócios. Tem evento com 4, tem evento com 2, tem evento com 3 sócios. É só o evento ali, acabou. Mas na composição das minhas empresas eu sou sozinho. Eu optei por não ter mais sócio e eu tenho um dos meus negócios, sim, tem um sócio, mas eu sou o menor dentro dela. E a administração fica por parte dele. Então foi um negócio que era dele e eu entrei dentro do negócio dele. Não foi um negócio que era meu e alguém entrou dentro. Entendi. Entender a visão que eu olho hoje para o meu negócio dele, eu respeito as decisões que ele tem tomado, a gente tenta fazer composição junto e tal, não tivemos divergência, é uma composição recente, mas eu entendo que ele sabe muito bem o que ele está vendo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Eu estava inserido dentro do negócio já, é um parceiro, na linha de tickets, de ingressos no caso, um semelhante ao Simpla, e que ele pode falar também do negócio trouxe, para vender ele aí. Enfim, eu falo do Leonardo, que não é só um sócio, é um amigo. Uhum. E a gente já trabalhava junto, que é a Nautics no caso, a gente já trabalhava junto.
E aí a gente fez uma composição e continua avançando um pouco mais, enfim. E eu lembro que você me falou que você pesava 102 quilos, agora você tá magrinho. O que você arrumou? Foi primeiro as canetinhas, né? Boa. Não, mas eu fiz um processo de mudança lá faz 3 anos mais ou menos que eu comecei esse processo de mudança. Eu tava com muito problema de saúde, pressão alta. Nossa. Por natureza já trazia de casa esse problema de pressão. Deitava na frente da televisão 10 horas da noite, comia uma 2 barras de chocolate, e aí, enfim. Nossa, mas sim. muito cabeça, sabe? Vai, porque na minha cidade não fazia. Daí eu melhorei, eu falei, deixa eu ir pra casa, moro do lado do hospital, dá 1 quadra e pouco. Eu falei, vou pra casa, 6 horas da manhã eu volto. Você não fez a cirurgia de vesícula? Não fiz. Oh. No outro dia eles me ligaram, você não vai vir pra eu nem atendi. Oh. Aí eu fiquei em casa, falei, doido. vou dar uma... Daí depois eu fui consultar de novo, falei, o ideal é tirar, né? Tira, é coisa simples, não é uma cirurgia... É coisa fácil de tirar e tal, enfim. Pensei comigo, mas... Se tá ali é porque algum sentido tem, né? Enfim, eu falei, tá, e o que eu faço pra melhorar isso se não quiser tirar a foto primeiro? Você vai ter que melhorar essa saúde, porque senão, sem condição. Aí fui pro nutricionista, fui pra academia, comecei a vir para esse processo de mudar psicólogo, e isso fez muita mudança na minha vida. Então, o processo de recomposição para os CNPJs veio junto com esse processo de mudança no meu processo de vida também, no meu jeito de viver. Massa. Porque foi uma mudança no meu jeito de viver. Melhorou em casa, melhorou no trabalho, melhorou em relação com pessoas, melhorou no processo de decisão. Então, esse processo de você amadurecer o seu pessoal, o seu corpo, a sua casa, ele fez com que todo o processo restante mudasse. Então, ele fez uma mudança nos valores, vamos dizer assim, e aí passou Na prioridade também, né, cara? Você tem que ter saúde, senão você não tem nada, né? A sua casa, se a sua casa não estiver boa, como é que você vai cuidar do resto? Não tem, as outras casas caem. Cara, te dá o seu último presente, enquanto você abre, pensa numa mensagem final para os nossos seguidores super jovens. Não. Bacana. Ó. Olha aí, ó. Quando você estiver passando mal com qualquer coisa do seu Olha negócio, só que coisa linda. Muito bacana, eu tive uma surpresa muito boa, vou aproveitar e vou comentar. Que nós temos hoje aqui em Belo Horizonte 4 revendas. E o pessoal de uma das revendas, ele veio com a ideia de um projeto focado para isso. Enfim, a gente faz uma composição junto, mas eles vieram fazer. E aí cheguei lá, tinha uma xícara bonitinha assim, tinha um padrão visual lindo, legal. Enfim. Então foi bacana ver isso acontecendo, ver a marca aparecendo, ver isso acontecendo. Eu olho hoje, te agradeço, muito obrigado pelo presente, combina com aqui. Eu olho hoje pro geral, e eu passo a entender que existe um processo. Se falar, aconteceu muita coisa na minha vida que foi levando e aconteceu a chegar a isso, mas existe um processo. A gente eu passei por dores e a gente sabe que é impossível chegar aqui e falar exatamente o que você passou, porque os seus dramas você vive dentro de si, às vezes, você geralmente não externaliza, e o processo é essencial para você chegar em alguma coisa. Então, esse processo é dolorido, mas a gente tem que entender que é necessário para a gente poder chegar em algum outro canto. Não existe um processo sem dor. É muito difícil você chegar em alguma coisa sem doer um pouco, sem ter um sofrimento. Eu acho que é impossível. Então, esse processo ele faz a diferença, ele faz mudar. E às vezes a gente acha que meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que começar tudo de novo. Começa. Vai começar. Se eu precisar cair de novo, quebrar de novo, fazer qualquer coisa, vou quebrar de novo, eu vou fazer chegar de novo. A força que a gente tem para levantar, para andar, ela é comparada ao esforço que você faz também para poder subir. Uhum. Então, às vezes é só tem 2 decisões. Ou eu choro, ou eu penso numa solução para melhorar esse processo. Então, quando você foca não mais no que aconteceu, no que rodou, no que foi,
você passa a focar no que você pode fazer para ir adiante. Não adianta focar no que aconteceu, você foca na resolução do problema e pronto. E isso tem feito diferença em todas as decisões que eu tenho tomado. Não acerto tudo? Não, a gente erra ainda um monte, mas esses erros estão fazendo com que a gente acerte em outras coisas. Então tenta ver o que rodou, porque o processo de empreender ele é muito complicado, ele é muito difícil. Depende de muitas tropeções, de muita caída. E aí o resto acontece. Acho que ontem eu falei sobre isso. Falei, pô, uma pessoa conversando falou, cara, tá difícil porque a gente tá crescendo, mas tá sempre com água até no pescoço. Falei, poxa, chega uma hora que se você der uma respirada e não viver totalmente no extremo e simplesmente, que só vai acontecer. Não vai mais precisar de estar com a corda sempre no pescoço, com a água sempre no pescoço. O custo do crescimento, ele não pode ser a ferro e fogo, ele não pode ser só até sempre no pescoço, porque se tu tá no pescoço mais um pouquinho que subiu, você foi. Então, o processo de ir um pouquinho mais devagar, sem que a corda esteja lá em cima, sem que a água esteja lá em cima, ele vai te fazer andar mais rápido, andar mais suave, andar mais sereno e chegar num lugar mais longe. Massa. Eu entendo que às vezes é isso. Eu sempre defendo que a gente tem que andar na frente e não correr atrás, né, cara? A gente tem que andar na frente, então tem que antecipar e ir num passo que você aguenta, e não num passo louco que você vai quebrar o joelho e machucar. Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo, então lembra de se inscrever no canal, lembra de dar aquela curtidinha da moral, né? Comenta o que você achou, manda pro seu amigo empreendedor e juízo, não faça nada que o Eduardo não faria. Valeu, obrigado. Show demais, cara.